Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os fenícios e sobre os povos hebreus. São considerados semitas, diversos povos que habitavam o Oriente Próximo durante a Antiguidade. Hebreus, fenícios, amoritas, cananeus, sírios, arameus e árabes. A origem dos semitas é bastante incerta. Segundo os relatos bíblicos, seriam descendentes de Sem, um dos filhos de Noé, e após o dilúvio universal, teriam povoado o norte da Península Arábica, a Palestina e a Mesopotâmia. Do ponto de vista histórico, há 3 hipóteses fundamentais. A primeira sustenta que os semitas teriam se originado na Etiópia, na África e depois se estabelecido na Arábia e no Oriente Médio. A segunda formulação defende que os semitas teriam sido originados da região sul da Mesopotâmia. A terceira, talvez a mais convincente, aponta a Arábia como a pátria original dos povos semitas, que a partir de 3500 a.C. teriam migrado sucessivamente para outras regiões em busca de terras férteis. Para essa última perspectiva, a Península Arábica teria sido até cerca de 6000 a.C. uma região de terras férteis. A partir de então, teria ocorrido um processo de desertificação, com secas constantes, esgotamento de rios e alargamento progressivo das áreas desérticas. Com a produtividade decrescente, os diversos povos semitas teriam partido em busca de terras mais férteis, dirigindo-se à Mesopotâmia e ao Egito. O desenvolvimento das cidades e do comércio no Egito e na Mesopotâmia foi acompanhado por povos vizinhos. Porém, nem todos esses povos possuíam rios como o Nilo, o Tigre e o Eufrates em seu território. Por causa da localização geográfica de suas cidades, para se expandir, seus caminhos foram outros: o comércio e a navegação. Esse foi o caso dos fenícios, um povo composto, em sua maioria, de artesãos, navegadores e comerciantes. A antiga região da Fenícia estava localizada no território onde hoje se encontram o Líbano, parte da Síria e da Palestina. E esta estreita região localizava-se entre as montanhas e o mar Mediterrâneo. E entre suas cidades mais importantes destacavam-se Tiro, Berito, que é o Beirute, e Árado, Biblon. Os fenícios, eles chegaram às costas dessa região por volta de 3000 anos antes de Cristo. E no começo, eles estiveram divididos em pequenos estados, locais independentes entre si, dominados em determinados períodos pelos impérios da Mesopotâmia e do Egito. E apesar de dominados por outros povos, os fenícios conseguiram desenvolver o comércio, uma atividade econômica que lhes permitiu transformarem-se em uma potência mercantil do mundo banhado pelo mar Mediterrâneo. Foram os gregos que passaram a chamar o território fenício de Poinícia, que significa terra de púrpura, e um dos produtos fenícios mais desejados no mundo antigo. A púrpura é uma tinta vermelha que era usado para tingir tecidos, extraídos de um molusco chamado murice, abundante na região da Fenícia. Os tecidos vermelhos faziam muito sucesso naquela época, e não somente entre os fenícios, como também entre os povos vizinhos.
As pessoas com mais privilégios na antiguidade costumavam usar tecidos tingidos com o tom mais forte do corante púrpura, o violeta, como sinal de posição social elevada. E durante muitos séculos, tingir um tecido era quase sinônimo de torná-lo vermelho. E por essa razão que a palavra colorido é tão semelhante ao termo colorado, e por sua vez é sinônimo de vermelho. E a cidade de Tiro, atual Sur, no Líbano, assumiu um papel fundamental na região. E em pouco tempo, seus habitantes tiveram grande participação nas rotas comerciais no interior, comercializando principalmente madeira, azeite e perfumes. As terras da Fenícia não eram boas para a agricultura, nem para a criação de animais. E em compensação, havia abundância de um tipo de madeira clara, chamada cedro, nas florestas do interior. E isso estimulou a construção de navios, favorecendo a pesca e a navegação. Assim, o que faltava em suas terras, como cereais e animais, os fenícios iam buscar em outras partes do Mediterrâneo. Por essa razão, o comércio era feito principalmente pelo mar, o que contribuiu para desenvolver habilidades dos fenícios, como os construtores de navios, e transformou em hábeis navegadores. Mercadores fenícios podiam ser vistos negociando produtos em locais como a Península Ibérica, atual Portugal e Espanha, no sul da Palestina, em Cartago, no norte da África, e assim como no Egito, principalmente no delta do Nilo. E por meio de trocas comerciais, os fenícios estabeleceram colônias em diversas regiões às margens do mar Mediterrâneo. Cartago e Cádiz, na Península Ibérica, foram suas colônias mais importantes. Exportavam navios, tecidos, cedro e objetos de vidro, entre outros produtos para povos da Europa e da Ásia e África. Documentos encontrados em pirâmides revelaram que por volta de 2600 a.C., os egípcios teriam comprado 40 embarcações fenícias. Politeístas, os fenícios cultuavam vários deuses, entre eles as forças e elementos naturais como o sol, a lua e o mar. Sua religião foi influenciada pelo contato com os povos com os quais mantinham relações comerciais. E assim grande parte das divindades que adoravam eram deuses de outros povos, especialmente dos egípcios, mesopotâmicos e gregos. Praticavam rituais de sacrifício humano e de animais, dedicados à deusa Tanit e seu marido, o deus Baal. E nas cidades fenícias, a organização social ela era marcada pelo domínio político dos comerciantes ricos. Cada cidade era independente e governada por um rei, auxiliado por um conselho, composto dos homens mais velhos, escolhido entre os mais ricos comerciantes e os grandes proprietários rurais. A diversidade na arquitetura das casas fenícias revela a existência de uma profunda diferenciação social entre os mercadores e os restantes dos trabalhadores artesanais e agrícolas. E a partir do século IV a.C., os assírios, necessitando de uma saída para o mar, iniciaram seu domínio sobre a região. O rei assírio Assurbanipal estendeu a sua influência sobre as cidades fenícias de Tiro, Sidom e Biblos, e impôs a elas a cobrança de pequenos tributos. Posteriormente, no século VI a.C., a Fenícia passou a ser subordinada ao Império Babilônico, e no século VI a.C., a região foi integrada ao Império Macedônio. E a colônia de Cartago, no norte da África, no entanto, permaneceu independente,
e manteve sua posição de destaque no comércio mediterrâneo até o século II a.C., quando foi destruída pelos romanos. A navegação, além de facilitar o comércio de longa distância, também favoreceu o desenvolvimento da astronomia, sobretudo para orientar os marinheiros. Provavelmente, as embarcações fenícias foram as principais a conseguir navegar em alto mar, passando dias sem avistar a costa e mesmo não saindo de sua rota. As necessidades comerciais impulsionaram a matemática, a ciência importante para o controle dos estoques e a movimentação de moedas. Entretanto, sua maior importante contribuição para a humanidade foi o desenvolvimento do primeiro alfabeto fonético simplificado, composto de 22 letras, cada uma delas representando um som. Com base neste novo sistema de escritas, todas as palavras passaram a ser representadas pela combinação dessas letras, evitando a necessidade de memorizar milhares de símbolos. Assimilado por gregos e romanos, serviu de base para o alfabeto ocidental atual. E a palavra alfabeto, inclusive, origina-se do alfabete, as duas primeiras letras da escrita fenícia. A cultura judaica está presente hoje em diversos países do mundo. Os judeus são os herdeiros das tradições religiosas criadas pelo povo hebreu há mais de 4.000 anos. As principais informações sobre os hebreus que chegaram até nós estão descritas nos livros religiosos que compõem o Tenach, o Torá, os 5 livros, o Nevim, profetas, e o Kenuvim, os escritos. E nas últimas décadas têm surgido novas pesquisas que valorizam também fontes não religiosas, como outros textos antigos e achados arqueológicos. Somando todos esses esforços, é possível entender parte da história e da importância deste povo. Os hebreus estão entre os povos mais antigos da tradição monoteísta, de que se tem notícia. Isso significa que são um dos primeiros povos da antiguidade a acreditarem em um Deus único. Suas crenças servem de base para as 3 mais importantes religiões monoteístas da atualidade: o judaísmo, o cristianismo e a religião muçulmana. A influência da cultura hebraica no cristianismo pode ser observada no Antigo Testamento da Bíblia cristã. Na verdade, trata-se praticamente do mesmo conjunto de textos dos Tanakh, mas em outra sequência. Em diversos momentos de sua história, a ação dos governantes hebreus esteve relacionada à prática de suas crenças e rituais sagrados. A manutenção dessas tradições religiosas pelos judeus no mundo contemporâneo nos permite conhecer e ter contato com costumes que rememoram diversas passagens da história deste povo, mencionadas na Bíblia. E entre as festas mais tradicionais destacam-se o Pesach, ou a Páscoa judaica, na qual se comemora a libertação da escravidão do povo hebreu do Egito, século XII a.C. E no ano judaico, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, considerado o dia mais sagrado e solene do ano, e o Chanukah, no qual se comemora uma revolta hebraica pela preservação de sua cultura e a purificação do Templo de Jerusalém, século II a.C. Os 8 dias do festival Chanukah são marcados pelo acendimento de velas, uma na primeira noite, 2 na segunda e assim sucessivamente, e no qual se usa um candelabro
especial chamado Chanukya ou Menorá de Chanukah. De acordo com o texto bíblico, o povo hebreu ele tem origem em grupos nômades que viviam do pastoreio na região da cidade de Ur, na Mesopotâmia, por volta de 1700 a.C. Tiveram de abandonar a região em busca de água e pastagens melhores para os seus rebanhos. E essa migração, ela teria sido liberada pelo pastor Abraão, considerado o primeiro patriarca dos hebreus. Após uma longa jornada, instalaram-se em Canaã, a cidade da Palestina. Essa seria o local apontado pelo Deus único, Yahvé, a Abraão como sendo a terra prometida. A história dos hebreus pode ser dividida em 3 grandes períodos: a época dos patriarcas, dos judeus e da monarquia. E essa divisão leva em consideração a forma de governo em cada período. E é importante perceber que em todas as fases de sua história no passado, os hebreus afirmavam que seus governantes eram escolhidos ou inspirados por Yahvé, Deus, para guiar o seu povo, o escolhido. Trata-se, o período dos patriarcas, ele trata-se de um período em que os hebreus foram governados, pelos patriarcas por volta do século 18 a 13 a.C. Esse período ele foi marcado principalmente pela vida nômade e seminômade. Tem início com a partida de Abraão a sua tribo, na região da Mesopotâmia, em direção a Canaã. Canaã possui algumas áreas férteis, cercadas por regiões desérticas. O Rio Jordão permitiu a prática da agricultura e o abastecimento de água, e por isso atraíam vários povos ao redor. Desde 9.000 anos antes de Cristo começaram a se estabelecer aldeamentos na região de Jericó, e entre 2.300 a 2.000 a.C., a região já contava com diversos povos estabelecidos e era denominada Canaã. Além disso, essa área tornou-se um local estratégico de passagem de rotas comerciais entre Egito e cidades Mesopotâmia, Arábia e Fenícia. Em Canaã, os hebreus dedicaram-se à agricultura, à criação de animais, organizados em comunidades familiares. Essas comunidades eram lideradas por patriarcas, que desempenhavam a função de chefe político, religioso e familiar. E nesse período, os hebreus mantiveram-se como seminômades. Secas prolongadas e lutas por áreas férteis com outros povos da região provocavam seu deslocamento para o Egito, em torno de 1600 a.C., e em direção ao delta ao rio Nilo. Possivelmente, muitos grupos de hebreus não seguiram para o Egito e permaneceram na região. Por volta de 1300 a.C., os hebreus passaram a ser escravizados pelos egípcios. Quase 100 anos depois, liderados pelo patriarca Moisés, conseguiram fugir do Egito e retornar a Canaã. E na mesma época, o Egito dominava a região de Canaã, na qual outros povos, principalmente de origem grega, os filisteus, haviam se estabelecido. A região passou a ser conhecida por Palestina, do grego Filístia, região dos filisteus. Pesquisas recentes indicam que a partir de 1300 a.C. teriam ocorrido diversas revoltas em Canaã contra a dominação egípcia, e isso teria enfraquecido os povos estabelecidos na região e também as autoridades egípcias. Tal situação teria facilitado o retorno dos hebreus e a chegada dos filisteus. A viagem de volta dos hebreus à Palestina, ela é conhecida como Êxodo e teria durado cerca de 40 anos. Segundo a Bíblia, foi durante essa peregrinação pelo deserto que Moisés, no alto do Monte Sinai, teria recebido de Yahvé a tábua dos 10 mandamentos.
conjunto de regras que deveria orientar o comportamento dos hebreus. No entanto, muitos outros povos semitas e não semitas devem ter acompanhado os hebreus em direção a Canaã, como aponta a própria Bíblia. E este grande grupo, liderado por Moisés, possuíam crenças e culturas diversas, que precisariam de regras e crenças em comum para que seus integrantes permanecessem unidos. E a partir de 1200 a.C., o enfraquecimento do poderio egípcio e a chegada das tribos hebraicas mudaram o panorama político em Canaã. Os hebreus, eles iniciaram seu processo de expansão, conquistando algumas cidades, Jericó, disputando o controle da região com os mais diversos povos, e também o período da difusão do monoteísmo hebraico, em contraste com inúmeras religiões politeísticas cultuadas em Canaã. O sistema político, ele estava baseado em uma liga das 12 tribos hebraicas, organizadas em torno das tradições culturais e religiosas e das necessidades militares em comum. Não havia Estado centralizado, governo central, nem exército permanente, mas alianças circunstanciais em razão das ameaças dos diversos povos rivais. E além disso, até mesmo a designação tribo deve levar em consideração que não se trata de um parentesco estritamente sanguíneo. As tribos eram compostas de elementos agregados de várias origens que aceitavam autoridades dos patriarcas e as alianças com Yahvé. E um santuário portátil, tabernáculo, construído no deserto após a saída do Egito, abrigava os principais objetos sagrados e a Arca da Aliança, o principal símbolo da religião hebraica. As tribos possuíam seus templos em diversas partes de Canaã, e não havia um templo central para o culto religioso. A localidade de Silo, no entanto, parece ter abrigado o tabernáculo com maior frequência, tornando-se um dos principais pontos de encontro dos membros das tribos, representados pelos seus líderes. E em tempos de guerra, um desses líderes assumia a posição de juiz que convocava os demais tribos para enfrentar os inimigos. E sua autoridade dependia de seu prestígio e não era absoluta e muito menos hereditária. Essa forma de organização política durou do século XIII ao século X ao XIII a.C. Donos de técnicas militares poderosas, como o uso de carros de combate, armas de ferro, filisteus derrotaram os hebreus em diversos confrontos por volta do ano de 1050 a.C. A expansão filisteia provocou uma crise política na liga das 12 tribos hebraicas. A centralização do poder em torno da figura de um rei e aconteceu ao mesmo tempo em que aumentava a diferenciação social entre os hebreus. O período dos reis durou cerca de 10 a 11 anos antes de Cristo. Durante esta fase, os hebreus guerreiros assumiram posições de destaque, principalmente nos reinados do Sul e de Saul e Davi. Uma das camadas de funcionários letrados e com função de sacerdotes ligados ao Estado também se diferenciava de camponeses e pastores. E a nova direção social favoreceu o aparecimento dos profetas, que eram vistos pelos hebreus como mensageiros de Yahvé, e tinham a função de prever o futuro e denunciar o luxo e a riqueza em que viviam os reis, e em oposição à pobreza sobre o qual padeciam os hebreus e a opressão exercida sobre este povo. Este novo modelo centrado de administração contribuiu para que os hebreus derrotassem os filisteus e, após a vitória, estabeleceram a cidade de Jerusalém como capital de seu reino. E por volta do ano 970 a.C., em razão de sua localização central, Jerusalém foi bem aceita tanto pelas tribos do norte quanto pelas do sul. E em seu reinado, por volta de 960 a.C., o rei Salomão
mandou construir um enorme templo central em homenagem a Yahvé. Fez alianças e criou diversas datas religiosas. Decretou o trabalho obrigatório, o que dificultou a vida da população camponesa. Essa medida, somada à criação de impostos, gerou uma grande insatisfação popular que piorou com a sua morte. A crise levou à divisão das 12 tribos em 2 reinos, Judá, com capital em Jerusalém, e Israel, com capital em Samaria. Com o passar do tempo, seus habitantes começaram a ser chamados de judeus israelitas. Enfraquecidos pela divisão, os reinos hebreus sofreram diversos ataques e invasões. O reino do sul deixou de existir e toda a região era incorporada ao Império Babilônico, a Nabucodonosor II. O reino de Judá foi conquistado e o templo de Jerusalém destruído, e os hebreus foram dispersos pelos territórios do Império, e essa movimentação foi denominada Primeira Diáspora.